Hello peoples, tudo beleza? Neste vídeo eu vou falar pra vocês as principais diferenças de dieta paleolítica, dieta low carb, dieta cetogênica, tá? As principais diferenças entre as três. Muita gente acaba confundindo tudo, porque elas são na verdade bem parecidas e tem muitas vertentes em comum. Vamos falar da minha querida low carb, ou vou falar da cetogênica? Vamos falar da cetogênica primeiro. A cetogênica é uma dieta de baixo carboidrato. Ah, maravilha, ajudou. Uma dieta de baixo carboidrato bem restrita. Então é o seguinte, tem gente que segue a dieta cetogênica que come só 20 gramas de carboidrato por dia, tá? Mas em geral é dito como cetogênica uma dieta de baixo carboidrato que a pessoa coma até 40 gramas de carboidrato por dia. Como que calcula isso? Tem um aplicativo muito bom que eu usei no começo. Eu fiz dieta cetogênica por muito tempo, tá? Bem no meu início eu fazia dieta cetogênica e eu comia só até 20, no máximo 30 gramas de carboidrato por dia. E eu baixei o aplicativo no celular, Fat Secret, e nele eu calculava, botava ali, tu inclui todos os alimentos, faz tipo um diário alimentar, inclui todos os alimentos ali que você come e ele vai calculando a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, mas só o que vai interessar mesmo é as gramas de carboidrato. Essas 20 gramas de carboidrato a gente fala que é carboidrato líquido. O que é carboidrato líquido? Carboidrato líquido é descontar as fibras. Então vai ter lá, vamos supor que a gente pegue um alimento que tenha uma embalagem, vai ter lá carboidrato 10 gramas, fibra 7 gramas. Então o que vai considerar de carboidrato líquido? 3 gramas, que é o 10 do carboidrato menos as 7 gramas de fibra. Então o que vai considerar no cálculo é 3 gramas. E o Fat Secret, ele tem uma opção de tu marcar sempre as gramas de carboidrato líquido, que é essa que interessa tanto na cetogênica quanto na low carb, tá? Por quê? Porque as fibras, elas não são digeridas. A história sim. Ou seja, ela não passa, ela não é absorvida, na verdade, essa é a palavra, ela não é absorvida. Então ela não conta ali no teu cálculo, porque o corpo não vai usar aquilo ali vai ser eliminado nas fezes. Por que que as fibras são muito importantes? Porque todo mundo fala, tem que comer bastante fibra. Porque a fibra ajuda a empurrar o cocôzinho. Então assim, tá lá tudo dispersado lá, a fibra vem, como ela não é digerida, ela já vem num bolo. Então ela vai carregando tudo que tiver ali, que sobrou, as sobras, vamos dizer assim, né? Papo maravilhoso. Vai pegando as sobrinhas ali e desce tudo. Então a pessoa acaba evacuando mais. Então por isso, por causa das fibras. A fibra ajuda na formação do bolo fecal. Dieta low carb. E eu falo rápido assim mesmo, tá? Dieta low carb. A dieta low carb é a mesma coisa que a cetogênica, tá? Lembrando que cetogênica e low carb são baseadas em alimentos de verdade. A gente chama de comida de verdade. Comida de verdade é aquela que Papai do Céu nos deixou. Então, vegetais, frutas. Fruta, já vou falar, depois eu vou falar das frutas. Frutas, que mais? Carnes, queijo, dessas coisas. Então é uma alimentação baseada em coisa in natura, tá? Tanto low carb quanto cetogênica. Low carb e cetogênica come as mesmas coisas. Só que tem essa diferença na quantidade de gramas de carboidrato. A low carb não tem assim uma unanimidade, tá, entre os profissionais para dizer até quantas gramas de carboidrato é considerado uma dieta low carb. Baseado na alimentação atual do povo, as pessoas em geral comem mais de 200 gramas de carboidrato por dia, tá? Porque o principal alimento consumido hoje é o carboidrato. Porque tudo que tu vai comer tem carboidrato. Principalmente industrializado é carboidrato puro. Então, eu acho, na minha concepção, dependendo da pessoa, até uns 120, 150 gramas de carboidrato por dia, pra mim ainda considero uma low carb. Só que, óbvio, para emagrecimento seria interessante até uns 100 gramas de carboidrato.
tá? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, por isso que é importante procurar um profissional da linha, tá? Que siga essa linha low carb e ele vai calcular certinho, vai te analisar, vai pedir os exames, ver se tu não tem nenhuma resistência à insulina, ver se não tens não é pré-diabético, nada, e daí ele vai calcular corretamente as quantidades de carboidratos para você. Mas em geral, até 100 gramas para emagrecimento é bem interessante, tá? De carboidrato. As frutas é o seguinte, frutas na low carb e na cetogênica, elas são limitadas, na cetogênica mais ainda. A cetogênica mesmo em geral só come coco, abacate e morango, tá? Que são e limão também pode ser, e pode ser, mas ninguém come limão, né? Tu bota na água, as coisinhas ali e tal, faz um suquinho ali, bababá, sem açúcar, óbvio. Mas assim, porque as frutas, na verdade, elas são a guloseima da natureza. Então elas têm bastante carboidrato, elas têm bastante frutose, que é um açúcar. Então as frutas mais doces logo são evitadas numa dieta cetogênica, porque vai fechar a tua cota toda. Por exemplo, se eu comer uma banana, eu fecho a minha cota de 20 gramas de carboidrato. Eu vou comer uma banana só o dia todo? Não. Então eu vou priorizar alimentos mais proteínas, alimentos com bem baixo carboidrato. E essas são as frutas: coco, abacate, morango, tá? Laranja é médio índice glicêmico, tem um pouquinho de carboidrato, mas também não é aquela coisa. Mas em geral essas 3 frutas. A low carb daí depende da quantidade de carboidrato que cada um vai optar por comer. Aí dependendo dá para incluir uma fruta sem problema nenhum, tá? Mas em geral vocês vão ouvir de vários profissionais e várias pessoas que low carb não come fruta. Não é bem assim a história, a gente prioriza as frutas de baixo índice glicêmico e com pouco açúcar. Aí na cetogênica e na low carb também falam muito sobre os não é vegetal, esqueci. Mas tubérculos, é isso que eu falo. Tubérculos. Os tubérculos também são bem evitados na cetogênica e na low carb, apesar de serem naturais, de serem deixados pelo papai do céu, mas eles são evitados por conta do carboidrato também. E feijão, leguminosa, que é uma leguminosa, também é bem evitado pela questão do carboidrato e também pela questão de ser inflamatório para várias pessoas. Feijão é inflamatório, por isso que te dá aqueles gases, por isso que quando tu come feijoada, tu não pode dormir com ninguém depois, por causa disso, entendeu? O amendoim é uma exceção, o amendoim eu acho que é uma leguminosa também, ou uma oleaginosa, depende da concepção de cada um, mas enfim, o amendoim pode, tanto na cetogênica quanto na low carb, tá? Porque ele tem bastante fibra e ele é de baixo carboidrato. Eu adoro o amendoinzinho. E amendoim pra mim não é inflamatório, mas pra algumas pessoas pode ser também, tá? E varia muito. Então os tubérculos são evitados. Mas se você tá numa low carb até uns 100 gramas de carboidratos, dá pra incluir tranquilamente uma raiz, né? Um tubérculo. Pode incluir um aipim, pode incluir, sei lá, uma banana, que é uma fruta, pode incluir inhame, pode incluir algumas coisas, uma batata, né? A batata doce, que tem bastante carboidrato também, mas pode incluir, tá? E também depende, claro, se você fizer alguma atividade física também, daí já é bem interessante incluir alguns alimentos assim, para ajudar a criar massa magra. E a dieta paleolítica, dieta do homem das cavernas, ela é uma dieta que ela prisa por alimentos totalmente in natura e antes do período de agricultura. Então não come nada de grãos, não come nada de laticínios. Vamos esperar os passarinhos calar a boca. Sim, deu? Deu, amigo? Valeu, obrigada. Então ela prioriza ali os vegetais verdes, frutas, daí come todas as frutas, raiz entra todas as raízes, não come laticínio, não come glúten e não come nada de farináceos praticamente, desses farináceos industrializados, óbvio, a não ser que uma farinha de coco, uma farinha que dê pra fazer em casa, uma farinha de coco, uma farinha de oleaginosa, né, farinha de castanha, alguma coisa assim. E corta aí os grãos, arroz, etc.
cevada, bababá, bababá. Eu nem sei dizer direito muito o que é os grãos, porque os grãos eu eliminei da minha vida, né? Eu quase não como, muito raro comer. Então é uma dieta que é isso. Então a dieta paleo geralmente ela não é tão focada pro emagrecimento. Claro, a pessoa pode fazer, dar muito resultado. Tem aquele desafio Role 30, que nada mais é do que uma dieta paleo, porque o Role 30 é paleolítica, porque não come laticínio, não come glúten e nada de industrializado, certo? Então assim, é uma dieta legal para começar, fazer esse desafio Role 30 para começar, para desintoxicar o organismo, tá? Do glúten, da lactose, é muito interessante. E é uma dieta também que pode se seguir, que geralmente as pessoas seguem bastante numa manutenção de peso, porque pode incluir todas as raízes, todas as frutas. Então é uma dieta tranquila e tira os industrializados. Então é uma dieta que muita gente segue aí para manutenção de peso ou até para emagrecimento mesmo. Eu prefiro para emagrecimento a cetogênica, foi para mim, foi a que mais deu resultado. Tá, e uma low carb também ali, quando bem frisado, a quantidade de gramas de carboidrato que você vai comer por dia, quando bem controlado isso também funciona muito. Mas pra mim a cetogênica é top, até porque ela induz uma cetose, que é onde o corpo vai consumir, vai te dar energia, né, pro seu dia a dia, através das suas próprias gorduras. A gordura já tá armazenada ali na barriguinha, no culote, bababá. Porque ela tem muito pouco carboidrato, então o corpo precisa entrar em cetose e usar as próprias gorduras para fornecer energia, para trabalhar. Então é uma dieta que dá muito resultado. Mas todas as três são ótimas, tá? A paleo para mim é uma das mais difíceis porque tira o queijo, tá? A paleo também eu acho que não entra o amendoim, não entra o chocolate 80%, então eu acho difícil de seguir por conta disso. Eu prefiro a cetogênica low carb, que dá pra fazer umas receitinhas, que eu acho mais fácil, pra mim é mais fácil de seguir. Beleza? Então essas são as três principais dietas aí que faladas hoje em dia e as principais diferenças delas. Espero ter ajudado. Um beijo, fui!